Olá, jovem adventista, Deus em vez de seres humanos é o título da nossa lição do dia de hoje. A lição do dia de hoje começou relatando que desde o início da origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Satanás tem sempre procurado uma forma de fazer com que o ser humano se afaste cada vez mais dos princípios que Deus estabeleceu como bons. Ele enganou Eva juntamente com o esposo dela. Caim também agiu sob influência do mal na vida dele. E assim por diante, Satanás sempre procurou fazer com que a lei de Deus fosse quebrada e destruída pelos homens. E ele tenta fazer isso utilizando-se de qualquer método que ele consiga. E um dos métodos que ele tem se utilizado, que o autor da lição já destacou durante essa semana de estudo, são os enganos. Satanás tem se empenhado veementemente para que ele venha a alcançar esse sucesso e perverter as doutrinas bíblicas a qualquer custo. Apesar de que muitos conseguem perceber isso, mas infelizmente a maioria não, ele prefere inserir mentiras no meio religioso do que realizar algum outro tipo de manifestação que revele toda a astúcia dele. E assim ele vai se utilizando de muitas mentes humanas, que acabam se tornando seus instrumentos de propagadores de fake gospel, ou se preferir, de fake news bíblico. Reis, presidentes, primeiros ministros, os poderosos das nações, juntamente com líderes religiosos, vêm construindo uma série de leis, regras e crenças, inserindo elas no meio da sociedade, que em geral tem aceitado numa boa a maioria delas. Entre elas estão as crenças que já chegamos a falar nas lições anteriores. Crenças como a imortalidade da alma, o culto aos mortos, o ato de acender velas para as pessoas que morreram, a adoração a imagens que aconteceu com a exclusão do segundo mandamento, a divisão do 10º mandamento por causa da exclusão do segundo mandamento, a alteração do dia da guarda verdadeiro e entre outra infinidade de alterações realizadas por esse poder religioso. Além disso, outros temas, como já citei, também estarão recebendo uma proteção diferenciada para aqueles que ousarem falar algo contra as regras que têm sido estabelecidas, e assim eles sofram as consequências e até mesmo de morte, se for o caso. Temas que se possuem um discurso contrário à opção sexual das pessoas, como também a questão da moralidade, ética e coisas similares, serão passíveis de punições, mesmo que feito de forma direta ao ato em si e não contra a pessoa. Nossa liberdade de expressão será limitada, e te digo que no Brasil estamos começando a viver essas limitações a respeito dessas pautas. Esse será o último grande conflito que acontecerá na face da Terra, uma polarização enorme entre a verdade e o erro. Essa luta existente entre as leis dos homens contra os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Hoje, ainda muito que se mistura essas duas coisas, mas chegará um tempo que será claro essa distinção, e quem não se submeter a eles sofrerão grandes consequências negativas em suas vidas. Ou seguimos as leis humanas ou seremos punidos, sendo assim proibidos de usufruirmos dos serviços oferecidos por esse governo mundial futuro. A minha oração é para que possamos obedecer a Deus em vez dos seres humanos. E louvado seja Deus que nesse tempo de angústia, Deus ajudará todos aqueles que se esforçam para obedecer aos mandamentos dele. Mesmo diante de toda a oposição e zombaria, seremos protegidos e livrados destes perversos. Mas ainda que Deus não nos livre da morte, Ele nos livrará da condenação da morte. Basta sermos fiéis a Ele, permanecendo firmes em tudo aquilo que a palavra dele nos orienta a fazer. E você que tem chegado até aqui é bem-aventurado, pois além de você parar para ouvir essa mensagem, eu acredito que você tem procurado praticar a palavra de Deus e tem diligentemente procurado atender ao chamado do anjo para sair do meio dela e assim não ser marcado com o selo da besta em sua vida. Na semana seguinte iremos entrar em alguns detalhes a mais sobre a marca da besta e o selo de Deus, que será a parte 2 do nosso estudo. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui,
Um grande abraço e até a próxima. Deus em vez de seres humanos é o título da nossa lição Jovem Adventista.